Bom dia. Começamos com o programa Show da Tarde. Meu nome é Carlos Pinto da Luz e agora nós vamos conversar com o Tiago. Ele é hipnólogo e vai nos trazer a ideia da hipnose para poder auxiliar a gente em alguns problemas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. É um prazer, primeiramente, estar aqui e falando sobre um tema que ainda tem muito desconhecimento, mas um tema que tem ajudado milhões de pessoas em todo o mundo, todos os dias. A hipnose, a gente estava conversando sobre isso. A hipnose, ela tinha tinha uma fantasia, tinha todo um cercado por misticismo, né? Mas não tem nada disso, né? Não tem nada disso. A hipnose, desde quando surgiu, na verdade ela não surgiu, como é uma faculdade natural da nossa mente, né? Ela sempre existiu. Mas o homem foi trabalhando esse conceito e moldando e melhorando, né? Mas ela sempre foi muito cercada de misticismo, antigamente, né? Lá séculos atrás, ela sempre foi vista com maus olhos. Um dos pais da hipnose, o Mesmer, por exemplo, ele morreu no ostracismo completo, esquecido simplesmente porque a classe médica condenou isso, não quis e colocou de lado e não deixou continuar um trabalho que estava no início, né? E o que é legal é nessa nova virada dos tempos, e onde a gente está olhando para dentro, onde a gente nós vamos ter que nos adaptar a essa nova regra, né, se Deus quiser, sem a doença, mas agora é o momento da gente voltar a essas técnicas. Exatamente. Que, sabe, vamos voltar ao início, lá já tinha isso. Exatamente. Hoje nós é reconhecida pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho de Psicologia, pelo Conselho, vários conselhos, né, reconhecem a hipnose como uma prática importante. Facilita, né? É muito utilizado na medicina, na odontologia, por exemplo, para tratamentos odontológicos, onde a pessoa tem alguma alergia à anestesia, né? Então, muito utilizado dentro da medicina e para odontologia e outras. Você fala no sentido de colocar o paciente em transe. Em transe. E isso. Aí, sem anestesia, eu faço. Anestesia. E depois só os anti-inflamatórios, tal, medicação. Exato. Para o tratamento depois. Porque existem pessoas que são completamente alérgicas aos componentes da anestesia, né? E graças ao estudo avançado da hipnose, e um cara chamado Dave Elman, que no passado começou a trabalhar e fez uma técnica de indução muito segura para colocar o paciente em um transe sonambúlico e poder fazer uma cirurgia, tanto que a primeira cirurgia de tórax aberto foi feita por um aluno, discípulo do Dave Elman, lógico, com a supervisão dele, mas foi um tórax completamente aberto e se fez essa cirurgia sem uso nenhum de anestesia, bem sucedido. E isso continua ainda hoje no Brasil, muitos são os procedimentos que são feitos sem uso da anestesia, só com a ajuda da hipnose. Então isso pode ser, a gente pode abrir um leque de oportunidades. Um leque grande, fantástico. Eu, por exemplo, tenho um curso para tatuadores, que eu ensino o tatuador a fazer a tatuagem com uma anestesia hipnótica, a gente chama de anestesia hipnótica, mas ele coloca o cliente dele num transe, faz a tatuagem sem que o cliente sinta nenhuma dor. Hoje em dia, se a pessoa quer fazer uma tatuagem, não há necessidade de sentir dor nenhuma. E ela fica acordada? Não, ela fica num transe... Ela fica acordada, porque a hipnose não é dormir. Ela fica acordada. Essa conexão ouvindo... de que... Isso. O próprio nome hipnose, ele veio justamente dessa ideia. Quando o James Braid, lá no passado, colocou o nome de hipnose, ele tinha uma ideia de que a pessoa, quando estava em transe, ela dormia. E, na verdade, depois ele mesmo percebeu que não era isso que acontecia. A pessoa fica totalmente consciente, conversando com você, porque quando a gente dorme, a gente não responde, né? Naturalmente, a gente está dormindo, dá aquela apagada, fica inconsciente. E na hipnose, não. Na hipnose, inclusive, porque a gente precisa, como terapeuta, a gente precisa estar o tempo todo conversando com o paciente, né? Então, o paciente não está dormindo. Quando ele percebeu isso, ele tentou mudar o nome de hipnose novamente para uma outra coisa. Mas não conseguiu, porque já estava no gosto popular o nome hipnose e ficou até os dias de hoje. Mas é um erro, não tem nada a ver com dormir. Tá. Me conta uma coisa, Tiago. Tu falasse de uma anestesia hipnótica. Perfeito.
Agora nós falamos com relação ao não dormir e tal. Agora eu te pergunto, e quais seriam, por exemplo, terapeuticamente, a aplicação prática da hipnose? Certo. No meu consultório eu recebo todos os dias... Sim, ideias para que as pessoas... a gente só vê o que a gente enxerga. Então, Exato. puxa, está aqui a listinha. Então, é isso que eu quero. Exato. Então, a hipnose ela tem um leque muito grande, né? A gente costuma dizer que ela trata qualquer problema um problema imaginário, um problema emocional, psicológico, psicossomático, ou seja, aqueles problemas que não nasceram com você. Né? Então, esses problemas são tratáveis com hipnose. Por exemplo, a depressão. Ninguém nasceu depressivo. Então, você pode tratar com hipnose. Fobias, traumas, fobias geralmente que são instaladas durante algum evento traumático na adolescência ou na infância. Né? Tudo isso a gente trata. De repente, deu problema na infância, o cara não consegue entrar em elevador, isso, dificuldade de viajar de avião. Sim, trato muito a claustrofobia. A pessoa sofreu algum evento, passou por algum evento traumático no passado, geralmente na infância ocorre isso, né? E aí ela, tempos depois, porque não necessariamente a pessoa ela vai ficar traumatizado ou vai disparar uma fobia. Agora eu estou traumatizado. Não. Exatamente após o evento traumático. Isso vai desencadeando ao longo da vida, por outras situações estressantes. Às vezes até a gente já esqueceu que lá, quando tu eras criança... Exatamente. Caísse, te machucasse, aquela lesão que deixou Tem pessoas adultas que têm um pânico de alguma coisa e não sabe por quê, não faz ligação com a infância de ter nada. Daí a gente faz uma regressão e descobre o evento traumático lá na infância. A gente ressignifica esse evento traumático e consegue liberar a pessoa para agora. Readequamos a etiqueta e o cara, pô, é verdade. Agora eu não vejo mais dessa forma. Exato, porque quando você muda, é como naquele filme De Volta para o Futuro, né? Não sei se você se lembra. Quando você volta no passado e muda algum fator que aconteceu lá no passado, automaticamente no futuro vai ser mudado. E o futuro desse paciente é hoje. Né? Então, quando ele faz um desbloqueio lá no passado, ele está desbloqueando a sua vida de agora em diante. Que legal. Me conta uma coisa, Tiago, tu tens um Instagram, um Facebook, para que as pessoas possam, às vezes, a gente não dá para abordar tudo, talvez eu tenha que fazer aí vários programas, mas seria interessante deles poderem te olhar, deles poderem ver, não, olha, gente, eu já tive boas experiências para esse tratamento, para esse, quer dizer, poxa... Para pelo menos sinalizar, ó, aqui talvez eu consiga Exato, ali volta e meia eu coloco vídeos e outras coisas, né, outras publicações, falando a respeito do trabalho, o que é feito e o que é hipnose, principalmente aquilo que às vezes a gente entra num automático, né, e eu falo isso, que eu fui reconhecer a minha família agora na pandemia, porque eu não conhecia mais ninguém, porque você sai de manhã, estão dormindo. Dependendo do dia, eu volto, já estão dormindo. Então, quer dizer... Complicado. Você não viu as pessoas. Então, mas qual é o teu Instagram que a gente possa lá ver e... Okay. @Instituto Pro Hipnose. @Instituto Pro Hipnose. Aí, lá vão ter essas informações, vai ter as tuas ideias, a gente pode trocar uma palavra, olha, eu estou com esse problema, tu achas que isso possa? Não, vem aqui, vamos conversar. Com certeza, com certeza. Que legal. Principalmente agora, nessa época de pandemia, tem feito bastante atendimento online também, às vezes a pessoa não está no local, né? Isso funciona perfeitamente também, tá? Tem um índice de assertividade muito bom. Sim, longe de mim, mas foi uma coisa boa que veio. Muito a gente antecipou um fato que ia acontecer daqui a 2, 3 anos, que agora... A gente poder se reconectar com a gente mesmo, como o exemplo que você deu, né, de reconectar com a família, começar a ter tempo e, mais que isso, começar a pensar melhor no nosso tempo, no que a gente está fazendo com o nosso tempo, aquilo que é a coisa mais preciosa que nós temos, né? Então, nessa época de pandemia, eu tenho atendido muitas pessoas com transtorno de ansiedade e tudo, mas o principal é a gente se voltar para si mesmo, né? Aumento de peso, exato. As pessoas estão estressadas, né? Porque levam uma vida estressada. E isso foi só a ponta do iceberg, né? Começar a se perceber, perceber que estava desconectado e precisa se focar e se conectar. Pessoal, conversamos agora com o Tiago, ele é hipnólogo, o telefone dele já passou na tela, ele passou o Instagram, vejam lá. Às vezes uma palavra, às vezes uma conversa, você percebe que talvez tenha alguma coisa diferente. Aproveite o profissional. Tá bom, pessoal? Vamos para um breve intervalo e retornamos com o Show da Tarde.